Oi meninas, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, se recuperando, atravessando, né, essa doença que mexe tanto com o nosso emocional. Então hoje eu vou trazer um assunto bastante importante aqui, que eu nem sabia se eu teria coragem para gravar esse vídeo, né? Mas eu percebi que se essa dúvida passou pela minha cabeça na época que eu tive essa doença, provavelmente você que está vivenciando isso também tem essas dúvidas também. Então, meninas, por isso eu resolvi abrir meu coração, né? Então, hoje eu quero falar sobre o impacto da mastite granulomatosa na nossa vida íntima, tá bom? Fica por aqui comigo até o final, vai ser bem legal esse assunto que eu vou trazer para vocês aqui. E não esquece de se inscrever no meu canal, deixa teu like, comenta aqui para que a gente ajude outras mulheres também. E fica sempre por aqui comigo. Que acontece, né, dentro da nossa casa, dentro do nosso relacionamento, dentro da nossa mente. E eu senti, né, falta mesmo dessa conversa, porque a mastite ela não afeta apenas o nosso corpo, ela afeta realmente as nossas emoções, a autoestima, né, da mulher, segurança e até a forma como nos enxergamos. Então eu lembro que uma das primeiras coisas que eu senti foi o medo, né? Não era apenas o medo da doença, era medo das mudanças, medo do desconhecido, certo? Então assim, medo de como aquilo poderia afetar minha vida dali para frente. Né? E eu confesso que algumas perguntas eu tinha vergonha de fazer realmente, porque a mastite ela chegou em um momento da minha vida em que eu já tinha uma rotina, um casamento, uma história construída, eu já tinha um filho de 8 anos e de repente tudo parecia estar sendo colocado à prova, né? Então assim, eu estava realmente preocupada com exames. A gente nem pensa de fato em outras coisas logo, com consultas, com resultados, com o tratamento, como queria ser esse tratamento, o que é que a gente vai tomar. E quando a cabeça está cheia de preocupação, é natural que outras áreas da vida sejam afetadas também, né? A gente deixa um pouco de lado. Então, uma coisa que eu percebi foi que minha autoestima realmente mudou. Não porque eu deixei de ser quem eu era, tá? Mas porque eu estava enfrentando algo, né, difícil. E às vezes eu não me sentia de fato bem, né? A gente fica assim mesmo. Então às vezes eu nem me reconhecia. Às vezes só queria que tudo aquilo acabasse logo, né? Eu sentia isso. E acredito que vocês que estão passando por isso entendem exatamente o que eu estou falando. Também houve momentos em que o medo falava mais alto, né? O medo da dor, o medo do desconforto, o medo de algo piorar. E isso mexe de fato com a gente, porque o medo não fica apenas na cabeça, ela invade várias áreas da nossa vida, sabe? Então, mas uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi a importância do diálogo, porque conversar explicar o que eu estava sentindo, né? Falar dos meus medos me ajudou bastante para que eu enfrentasse nessa doença, falar das minhas inseguranças, porque ninguém consegue adivinhar, né, meninas, aquilo que estamos sentindo, o que está acontecendo dentro da gente. É um turbilhão de coisas. Então eu tive que aprender a respeitar meus limites, entende? Então assim, entender que eu estava vivendo um processo mesmo com essa doença. E que tudo bem também se algumas coisas precisassem acontecer em um ritmo diferente, né? A gente tem que se permitir, porque nem sempre estamos bem. Nem sempre estamos fortes, né, o tempo todo. E isso faz parte. Entende? Então assim, ela faz parte da nossa história, mas ela não define a nossa feminilidade, tá? Ela não define o nosso valor,
ela não define a mulher que você é, né? Então talvez essa tenha sido uma das lições mais importantes, né? Dessa caminhada com essa doença. Então assim, hoje olhando para trás, eu vejo que essa experiência trouxe desafios, mas também trouxe muito aprendizado, sabe? Então assim, aprendi a me ouvir mais, a gente começa a se conhecer melhor, aprende a respeitar o nosso corpo, aprende a valorizar ainda mais quem esteve ao nosso lado, né, nos momentos difíceis com essa doença. Então se você está passando, né, por isso agora e sente que sua vida íntima também foi impactada, eu quero que você saiba que você não está sozinha, né? Eu passei também por esse turbilhão de coisas. Muitas mulheres também enfrentam os mesmos medos, as mesmas inseguranças e as mesmas dúvidas, né? E não há vergonha nenhuma, né, em falar sobre isso. Eu quero terminar deixando, né, essa mensagem para você, que você seja gentil consigo mesma. Seu corpo está enfrentando uma batalha, seu coração também, né? Então dê tempo ao tempo, respeite seus limites e lembre-se de que você continua sendo muito mais do que qualquer diagnóstico, né? Então agora me conta aqui nos comentários, a mastite granulomatosa também impactou sua autoestima ou seu relacionamento, né? Deixa aqui pra mim. Vamos conversar, porque eu tenho certeza que quando a gente compartilha, né, nossas histórias, percebemos que estamos muito menos sozinhas do que imaginamos, né? Então assim, deixa aqui, comenta aqui para que a gente ajude outras mulheres também com esses relatos, tá bom, menina? Deus abençoe vocês, que vocês consigam prosseguir com essa doença. Você vai se livrar logo dela também, assim como eu consegui, outras mulheres conseguiram. Com você não será diferente. Então, meninas, beijos e até o próximo vídeo.